O Brexit ampliou as dificuldades para os primeiros ministros britânicos e os desafios econômicos são enormes. Em entrevista à Jovem Pan News, o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, destaca que Rishi Sunak herda uma crise grave e fala também sobre a guerra na Ucrânia. Vamos ouvir. A crise ela começou basicamente com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, um processo que pegou a todos de surpresa. O plebiscito ele trouxe um resultado que foi surpreendente, porque se imaginava que a maior parte da população, a maior parte dos britânicos decidiria continuar na União Europeia, porque é uma receita de sucesso em vários aspectos, principalmente econômicos, né? Já que a Grã-Bretanha se tornou o centro financeiro da Europa por conta da União Europeia. Mas a partir do momento que veio o resultado, o governo britânico teve que iniciar o processo de saída, o Brexit, né? Uma expressão que pegou aí, que é muito utilizada. E os primeiros ministros que se sucederam àquela decisão do plebiscito passaram por situações e têm passado por situações muito difíceis. O único que teve algum sucesso, aliás, um bom sucesso, em relação a essa condução, foi Boris Johnson. Ele conseguiu estabelecer os principais aspectos dessa saída. Mas a crise ela continua e ela se agravou com a pandemia e com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, esses cenários desafiadores agregados ainda ao processo de saída da União Europeia têm feito com que os primeiros ministros tenham um grande desafio. E o processo de escolha após a renúncia do Boris Johnson foi um processo difícil, porque você tinha candidatos fortes, 4 candidatos fortes, 3 assim que se destacavam, e a Liz Truss acabou sendo escolhida, mas não por um grande consenso do partido. O que agravou o processo e fez com que ela efetivamente tivesse que renunciar foi ter apresentado um plano econômico que parecia ser realmente muito interessante, mas que depois mostrou-se inconsistente. Então, apresentar um plano de corte de impostos para reduzir preço de produtos e trazer uma movimentação econômica sempre é algo atraente para a sociedade, ainda mais aí num processo inflacionário único que a Grã-Bretanha passa e que não havia passado por nada parecido nos últimos 40 anos. Mas o ponto especificamente de desafio é como fazer com que o orçamento não se torne deficitário. Então, corta-se em bilhões de libras esterlinas os impostos, só que a Grã-Bretanha pratica a responsabilidade fiscal com muita seriedade. Então, você tem que apresentar ou fontes alternativas de receita ou corte de despesas para que não haja um déficit orçamentário. Então, aquela proposta orçamentária ou aquela proposta econômica que ela apresentou no início, com toda a importância que se trouxe e com toda a atratividade, depois mostrou-se inconsistente. Plano econômico incompleto, plano econômico sem consistência, isso pegou a todos também de surpresa e revelou que as propostas dela ainda não estavam consolidadas. Então, a baixa popularidade dela é decorrente disso e decorrente também de todo um processo difícil econômico, e aí culminou também com o baixo apoio, que a levou a ser eleita com baixo apoio e baixa adesão do Partido Conservador. Então, esses dois fatores, pouco apoio e uma proposta inconsistente, foram fatais para a sua continuidade. O professor, ele é bastante jovem, tem 42 anos, é um milionário, tem a origem indiana, que os jornais estão ressaltando muito nessa semana, nesses últimos dias vem ressaltando muito isso, e eu pergunto, qual vai ser a habilidade política que ele precisará ter a partir de agora? Porque a gente sabe que crise econômica muitas vezes não surge num próprio país, tem os efeitos de fora e a gente vive muitos efeitos da guerra na Ucrânia, só que tem também a questão interna do Brexit, que é muito ainda criticado. E qual deve ser a habilidade política dele a partir de agora e o que ele precisa do apoio dos parlamentares também para conseguir aprovar medidas e reformas?
Bom, primeiramente, né, ele era uma das opções desde sempre, né? O caso da Liz Truss também é de dificuldade na escolha, porque ele também era uma opção forte. Então, eles não conseguiram construir um nome de consenso no primeiro momento. O descarte dela como opção também o favorece, porque ele torna-se a grande aposta do momento. Quando ela foi escolhida, ela dividiu votos tanto com ele quanto com outras opções. Então, ele já começa mais forte a partir do momento que diminuem-se as alternativas. Ele se torna basicamente a grande alternativa do momento. Mas acho que tem um outro aspecto também que vai ajudá-lo, que é de que ele tem grande habilidade em termos econômico-financeiros. Em toda a sua carreira, em toda a sua trajetória, ele teve muito sucesso neste tipo de atividade. Ele é reconhecidamente uma autoridade econômica na Grã-Bretanha. Então, o grande problema dela, que era ter uma proposta econômica que mostrou-se inconsistente, provavelmente não vai acontecer com ele. Ele vai ter que apresentar um cenário difícil, até porque não há como fugir disso. É o problema atual, né? Nós temos com a Brexit, né, a saída da União Europeia, a crise decorrente da guerra Ucrânia-Rússia e também ainda a pandemia, né? No mundo ainda não se recuperou propriamente. Os processos de produção não estão completos no mundo todo ainda por conta da pandemia. Esses desafios fazem parte do cenário. Mas o que traz crédito a ele é que a proposta que ele vier apresentar, mesmo que seja amarga em termos financeiros, ela não vai carecer de sustentabilidade. Então, a gente vai ser surpreendido caso ele não tenha uma proposta econômica financeira viável. Então, é muito provável que, por conta da trajetória dele, venha. Então, esse ponto que foi culminante para a caída da antecessora, dificilmente vai acontecer com ele. E ele já não disputa votos nem apoio com ela. Ela já está descartada do processo. Então, acho que isso tudo vai favorecê-lo. Mas, como são medidas econômicas muito difíceis a serem aprovadas, o desafio vai ser grande, né, no parlamento. Ele vai ter esses fatores que eu disse, o apoiando, mas vai ter que negociar muito. Então, esse lado dele, esse lado de habilidade política, é algo que não faz parte de todo o cenário. Ele sempre foi um político ligado muito mais à parte técnica, à parte ligada a aspectos econômicos, a propostas financeiras, principalmente, do que em relação à habilidade política. Então, esse outro lado é que vai ser o seu principal desafio. Eu acho que construção de processo, construção de projeto, de proposta, provavelmente será algo que, por conta de toda a sua trajetória, sua habilidade, ele vai conseguir entregar agora nas próximas semanas. Professor Furriel, ainda dentro desse assunto, há também uma mudança simbólica, né? Porque Liz Truss ainda foi referendada pela Rainha Elizabeth. E dias depois a gente acompanhou, a rainha morreu e agora o primeiro-ministro foi referendado já por Charles III. É uma simbologia que indica o quê? É algo mais simbólico ou é algo que pode ter um peso, né? Por ser também uma sucessão no trono nesse caso? Parece que não, né? Porque para a gente sempre fica aquela figura, até uma expressão que é utilizada aqui no Brasil, rainha da Inglaterra, né? Veio por conta não só da Elizabeth II, mas de outras rainhas anteriores, de que é um cargo meramente simbólico sem gestão. Mas é um pouco mais do que isso. A monarquia na Grã-Bretanha, por uma construção talentosa de Elizabeth II, passou-se um papel de aval que a sociedade dá aos primeiros ministros e à condução do país. A monarquia é vista como uma instituição sólida e perene, permanente. Então, a partir do momento que você tem um novo rei, que ainda se tem dúvida de habilidades dele, você tem mais um fator desestabilizador. Porque Elizabeth II, ela foi muito hábil em vários aspectos. Um, de construir um papel para a monarquia. Ela faz parte de uma época onde as monarquias caíram mundo afora, principalmente na Europa, né, após a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. E ela permaneceu. E ela trouxe à monarquia um papel muito importante na Grã-Bretanha. Então, ela trouxe esse papel de uma instituição permanente e também
ela se tornou uma figura discreta, mas não uma figura que se tornou não participativa da sociedade. Ela se tornou um grande símbolo do que é ser britânico. O novo rei, né, o Charles, ou Carlos, como queira, ele vai ter muito desafio, não só em suceder a mãe, em todo esse talento que ela teve durante os 70 anos de reinado, mas de pegar agora a Grã-Bretanha numa crise muito profunda e, inclusive, com essa crise de escolha, a dificuldade de escolhas políticas de primeiro-ministro. Então, agora também vai ser colocado em xeque o seu papel. Se ele vai tentar ser mais articulado e participar mais em opinar, o que não era o que a mãe dele fazia, né? A mãe dele mostrava um outro papel para a monarquia, deixando a cargo da gestão do país do primeiro-ministro, ou se ele vai tentar interferir. Ou seja, se ele vai ter esse papel importante da monarquia em relação à estabilidade que o país agora precisa, ou se ele vai arriscar-se em algum outro tipo de papel, ser mais protagonista e trazer aí um risco para a sociedade britânica. Então, tomara que ele continue o papel que a sua mãe construiu durante o seu reinado. Até porque agora, neste momento, estabilidade, pelo menos de um dos poderes, né, de um do chefe de Estado, que é o cargo dele, venha a ser trazido à tona. E não mais um fator de desestabilização, que agora a gente já sabe que o novo primeiro-ministro vai ter muitos desafios. Então, isso que se espera da monarquia britânica, mas é um desafio para Charles e é um desafio para o novo primeiro-ministro poder ou não contar com alguma estabilidade, pelo menos em alguma das instituições do país.